Meus queridos irmãos, meus queridos professores, ouvintes, nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez com EBD em Síntese Podcast. Nós vamos comentar a lição 4 da classe Juvenis, terceiro trimestre, da lição Juvenis. E nesse trimestre nós estamos estudando sobre os personagens marcantes da Bíblia Sagrada. Iniciamos estudando um pouco sobre a história de José, estudamos sobre a história de Miriam. Na última lição foi comentado sobre as filhas de Zelofeade e vamos hoje comentar sobre a história de Josué, enfatizando a importância do discipulado, né? Josué, o valor do discipulado. Está conosco aqui nosso querido amigo jovem João Felipe. João, se apresente aos nossos ouvintes. A paz do Senhor, meus irmãos. Grande felicidade e satisfação estar aqui com vocês para mais essa lição, esse episódio desse podcast. A última que nos encontramos aqui, falamos sobre José, e hoje, mantendo o J aí, estaremos falando sobre Josué, que também é um exemplo de jovem, de exemplo de liderança, e liderança que aprendeu com um exemplo maior ainda de liderança, que foi Moisés, né? Então, vai ser bênção. Maravilha. Também conosco hoje o diácono Francisco Lima. Bem-vindo, meu querido. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, povo de Deus. É uma alegria estar aqui com o professor Eliabe e o professor João. Estou muito feliz pela primeira vez aqui com vocês. Espero cooperar e acompanhar vocês à altura aí, tá bom? Maravilha. Bênção estar com vocês, queridos. Hoje, como já foi dito, nossa lição nós vamos comentar sobre a história de Josué, o valor do discipulado. Eu sempre comento com os amados e queridos professores a importância de olhar os objetivos da lição. Nós precisamos hoje evidenciar a admiração e honra de Moisés por Josué, destacar a necessidade de preparar sucessores aos nossos jovens e refletir a respeito fazer com que eles reflitam a respeito das consequências de um discipulado efetivo. Tem uma coisa muito interessante, quando eu comecei a estudar sobre a história de Josué, logo no início, há algum tempo atrás, quando comecei a estudar sobre o Velho Testamento, sobre o Antigo Testamento, poxa, Josué ele foi o sucessor de Moisés e naquele momento não era. Eu fico me imaginando a dificuldade, a gente que é líder, né? Quando você pega um trabalho bem feito de um líder que estava ali conduzindo tudo direitinho, você assume aquela responsabilidade, como é difícil, né? Agora você se imagine aí no tempo de Moisés, né? Moisés, um líder ali levantado por Deus, libertou o povo ali depois de mais de 400 anos de cativeiro no Egito. E aí Moisés, com o braço forte ali, usado tremendamente por Deus, conduz aquele povo. E aí chega o tempo do fim ali de Moisés e aí Deus levanta Josué. Olha o tamanho da missão, olha o tamanho da responsabilidade que pesava sobre Josué, né? E aí nós vamos hoje comentar sobre esse homem de Deus, esse servo de Deus que foi Josué. E começamos aí, tópico 1 da nossa lição, falando um pouco sobre quem era Josué, né? Josué, ele não nasceu, ele não tinha esse nome, né? O nome, na realidade, de Josué era Oséias, ele se chamava Oséias. E Oséias significa salvação. E aí Deus usa Moisés e muda o nome de Josué, muda o nome de Oséias para Josué, que significa Deus é salvação, né? Acrescenta Deus ali, porque Deus é quem de fato nos salva. E aí Josué, ele tem algo, tem coisas muito interessantes aí sobre a vida de Josué para a gente aprender. Quando a lição aqui, ela enfatiza aqui sobre Josué, ela fala que Josué é filho de Num, é da tribo de Efraim, ele é um dos 12 homens escolhidos quando Moisés, ele chega próximo ali à terra prometida. Moisés, ele escolhe ali 12 homens, um de cada tribo, e envia esses homens para espiar a terra, né? E esses homens passam ali 40 dias ali observando aquela terra, vendo os pontos positivos, os pontos negativos daquela terra, e apenas 2 homens
Josué e Caleb, no retorno, esses dois homens, eles defendem, eles ficam do lado de Moisés ali, entendendo que Deus ele vai fazer com que o povo conquiste aquela terra. 10, imagine só, 12 espias, dos 12, 10 chegam ali e com um discurso ali falando contra a entrada na Terra Prometida, né? Justificando que o povo era um povo forte, que Israel não tinha força para vencer aquele povo, e, e tanto Josué quanto Caleb, eles se opõem. Interessante, né, irmão Francisco, que o povo ele chega a desejar voltar para o cativeiro. Eles desejam voltar para o cativeiro. Poxa, lá no Egito, nós ao menos tínhamos alimento, tínhamos comida. Nós éramos escravos, mas não morreríamos de fome. E agora, o que será de nós aqui? Vamos ficar aqui no deserto, vamos morrer de fome? Né? Eles não... É como se não existisse mais fé. Né? E aí Josué vem e diz, gente, vocês não fazem ideia do que Deus fez lá na terra do Egito para nos libertar? Se Deus prometeu, ele vai cumprir. E aí uma coisa que a gente traz de ensino, da época de Josué para a época de hoje, é a importância de servirmos com alegria ao nosso Deus, respeitando os nossos líderes. Né? Eu enfatizo e falo muito sobre isso. Às vezes um pastor toma uma decisão e vem um membro, um de nós ali, que estamos ali como ajudantes, como cooperadores, se opondo à decisão do pastor, à decisão do líder, e esquecemos que Deus foi quem conduziu, foi quem o nomeou, foi quem o titulou. E aí nós precisamos entender e respeitar a decisão dos nossos líderes, estar ali do lado dando a mão, fortalecendo, porque é um momento de preparação. Assim como Deus preparou Josué para a sucessão, Deus tem preparado essa juventude hoje. Hoje a gente olha para os jovens ali sentados, às vezes num conjunto de uma igreja ali, um líder de jovem à frente ali de toda aquela juventude, e são os líderes de amanhã, são as dirigentes de círculo de oração, são os pastores de amanhã, né? São os missionários de amanhã, estão aí em uma fase de aprendizado, estão aí aprendendo com a liderança que está se conduzindo, e assim como Josué estava aprendendo, eles estão aí nessa fase de aprendizado. E o nosso querido Josué, que foi assistente ali de Moisés, né? Ele não abriu mão, né? Ele confiou que Moisés era realmente um homem conduzido por Deus e que Deus ia ser com eles iriam conquistar essa terra. E Deus valorizou a insistência ali, a persistência, a confiança de Josué, né? E aí a gente precisa entender que sem sucessor, né? Se você não tiver um sucessor, você não tem sucesso. Isso vale para o líder e vale para o jovem também. O jovem precisa entender que ele precisa ter um mentor, ele precisa ter um líder ali por trás dele para aprender. E o líder precisa entender que ele precisa passar o bastão. E para quem que ele vai passar o bastão, né? Nós estamos aqui num momento de bate-papo, de conversa, mas eu, como líder de jovem, vejo muito a necessidade e entendo que nós não passaremos a vida inteira liderando, né? Precisaremos passar o bastão. E para quem que a gente vai passar? Então, você precisa ajudar essa juventude, ajudá-los, colar neles ali, passar a importância realmente de servir a Cristo com alegria, com entusiasmo de coração e preparar para que quando haja a necessidade de transição, esse sucessor ele esteja preparado. E sabe uma coisa bem interessante, Eliabe, que se tratando ainda do nome de Josué, é que, etimologicamente falando, o nome Josué ele vem da mesma raiz do nome de Jesus. E sabe quando lá na primeira lição, a gente até falou um pouco sobre um modo como você interagir nessas lições com os alunos, é fazer tipo um cartão de identidade desenhado no quadro, numa cartolina. E no de Josué você pode trazer essa curiosidade. Você pode botar lá o nome Josué e Jesus em português mesmo e pedir, botar Josué versus Jesus e pedir a semelhança ou alguma coisa que eles achem ali interessante sobre esses dois nomes, sobre a história talvez, e trazer essa informação para eles, né? Que o nome Josué vem da mesma raiz etimológica que Jesus. Ambos tem o significado relacionado à questão da salvação.
E é uma coisa bem interessante para trazer para os alunos, né? Porque, assim, uma coisa que os judeus não faziam era dar qualquer nome aos seus filhos. O nome, ele na Bíblia, e até hoje, né? Ele é bem como uma profecia na hora do nascimento. Você está ali desejando alguma coisa para os seus filhos, e isso é muito importante. Inclusive, pode até ser feita ali uma brincadeira perguntando o nome dos alunos, perguntando se eles sabem o significado, talvez, porque essa questão dos nomes é muito importante. Por exemplo, eu amo o significado do meu nome. João é fenomenal, que significa aquele com quem Deus usa de sua misericórdia. Rapaz, é bom demais, viu? Seria de nós se tu fosse as misericórdias do Senhor, né, João? É, Ainda sobre o nome, eu achei interessante o que o professor João Felipe está dizendo aqui, e eu lembrei agora que, de fato, quando a gente olha para as escrituras, né, e melhor ainda quando a gente volta no início de tudo e para os nomes que Deus vai dando, que os pais dão aos filhos ali, naquele período onde tudo está acontecendo, a gênese de tudo, a gente vê o nome de Abraão, e quando a gente olha, por exemplo, para o nome de Jonas, a gente confirma exatamente isso que o professor João Felipe está dizendo. Jonas em hebraico é Ioná, que significa pomba. E a gente, quando olha para a história de Jonas, interessante essa aproximação, né, do nome com a pessoa. Deus ali, as coisas estão acontecendo, o cenário, né, e no desenrolar de tudo, do cenário, dos acontecimentos, a gente vê o nome muito ligado, intimamente ligado à missão daquelas pessoas. Jonas, ele tinha que levar a palavra. Mas ainda que, como que uma pomba, ele foge, fugindo, Deus vai mostrando para ele, né? E a cada capítulo, hoje a gente tem a obra pronta, professor Eliabe, a gente vê que aquela pomba, por mais que quisesse bater as suas asinhas fora do que antes já estava traçado por Deus, ela iria voltar, iria cumprir a missão. E isso a gente vê também na vida de Josué, que como o senhor bem falou aqui, a gente vê que de Oséias, salvação agora para Josué. É Deus presente enquanto salva ali. Deus é salvação. Deus agindo. Então, diferente do Ocidente, no Oriente Antigo, o nome não é dado por acaso. Ainda tem muita gente no Ocidente que, quando vai dar o nome ao seu filho, pensa no que está fazendo. Uma vez, em uma dessas minhas pesquisas rápidas pelo Google, eu pesquisei esses nomes mais estranhos que existem. E um era 1234, salvo engano, de Oliveira Silva, uma coisa assim. Depois vocês procuram aí na internet. Eu fiquei abismado com aquilo, eu tomei um susto. Há quem não pense, né? Há quem, sei lá, no futuro não consegue enxergar o que o filho, a filha vai sofrer com aquele nome que é dado. Mas há muitos que pensam antes de colocar o nome no filho. E os judeus, o povo hebreu sempre pensou nisso. E ainda falando aqui, professor Eliabe, sobre a vida desse homem chamado Josué, no tópico 1, quem é Josué, a gente vê primeiramente alguém que é Deus que vai apresentando ele. Quando Moisés o chama, o Senhor já ouviu há muito tempo. A lição aqui eu achei muito didático isso, que a primeira coisa que aparece aqui é que ele é filho de Num, da tribo de Efraim. Foi um dos 12. Sempre veja, uma linguagem pluralizada. Filho de Num, pluralizada, uma linguagem pluralizada. Filho de Num, da tribo de Efraim. Foi um dos 12 homens. Aí depois, quando ele aparece assim, mais próximo do que realmente seria o conceito real de destaque, ele aparece com mais um, ele e Caleb, 2 dos 12. Então, aos pouquinhos, de filho de Num, daquele que era da tribo de Efraim, de um dos 12, aquele que com outro voltou com uma linguagem diferente, agora é chamado de assistente, mas depois de assistente, o sucessor. E assim, interessante essa crescente, porque isso mostra exatamente, isso mostra o cuidado de Deus, que você não pode queimar etapas, que é um degrau de cada vez, que quando você está disposto como aqui apresentou sinteticamente Eliabe, quando você está disposto a entender o líder, a procurar pensar junto com ele, a remar, a estar perto para aprender, aquele negócio, sento para ouvir, porque lá na frente Deus pode me levantar para falar.
Então, assim, eu achei muito legal isso no tópico 1 aqui, que a gente pode apresentar em sala para os alunos amantes aqui, os jovens, né? Ah, Os tem, tem três coisas que acho que é importante na vida de um cristão, né? Quando você aceita Cristo, a sua vida ela é transformada pelo poder da palavra. Então, o teu passado já não interessa mais, né? Deus perdoa os teus pecados, ele é jogado no mar de esquecimento. Então, dali para frente você é uma nova criatura. Diz a Bíblia que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Só que é uma nova criatura, é uma nova pessoa. E aí ela vai ser conduzida por uma vida de uma rotina de aprendizagem, né? A gente só deixa de aprender quando a nossa vida chega ao fim. Então, por mais maduro que um pastor de uma igreja seja, ele está em constante momento de aprendizado, que dirá um novo convertido, né? Todos nós temos esse momento de aprendizado. E aí, no momento de aprendizado, haverá necessidade de se fazer algumas renúncias. Então, veja só, transformação de vida, vida de aprendizado e renúncia. São três coisas que fazem parte da vida, da rotina de um cristão. E quando a gente fala de vida de aprendizado, a gente fala de discipulado, né? De ser discipulado, que é justamente o que a gente está aqui buscando extrair aqui da vida de Josué, da necessidade realmente de você colar numa pessoa e aprender com ela, e foi o que Josué fez com Moisés. E já fazendo um link com o nosso próximo tópico, uma coisa bem interessante que o irmão Francisco ele falou, que foi a questão de não pular etapas, de você estar ali assumindo sua posição atual, aprendendo, observando, para que naquele momento específico Deus o apresente para tal missão. E foi exatamente o que nosso irmão Josué fez, né? No segundo tópico dessa lição vai vir aí com o título Aprendendo com quem sabe. E não tem coisa melhor. Claro que existem pessoas autodidatas, né, que aprendem sozinhas ali desenrolando. Por exemplo, eu aprendi a tocar teclado sozinho, mas fazendo o quê? Eu não tive uma pessoa que me ensinasse. Se eu tivesse tido, teria sido muito mais rápido, com certeza. Eu tinha desenvolvido muito mais rápido. Mas eu fazia o quê? Mesmo que não tivesse ninguém me ensinando, eu estava fazendo o quê? Observando quem sabia. Obviamente que a gente não vai assim um termo mais biológico, a gente não vai absorver nada por osmose. Não é por estar perto daquela pessoa ou por estar ali em contato que você vai aprender. Você precisa ter um interesse, você precisa observar, mas observar exatamente quem sabe. O conhecimento ele não vai vindo nada. E Josué, ele fez muito isso. Lembrando que Josué, já era vivo quando Moisés tirou o povo do Egito. Deus tirou, na verdade, o povo do Egito através do seu servo Moisés. E o pessoal no Egito, naqueles 400, mais ou menos ali, cerca de 400 anos que eles passaram em escravidão, o povo hebreu, ele não vivia, por exemplo, como guerreiros. Eles não tinham necessidade, porque eles eram um povo convidado numa terra e um império que era muito maior do que eles não tinham condições por exemplo, causar uma rebelião. Eles tinham essa convicção. Apesar de que o número cresceu bastante, né? Mas eles não faziam isso. E não era um povo que era armado, digamos assim. E quando você vai ver a história de Josué, ele é um ótimo comandante. Ele é um ótimo guerreiro, ele é um jovem, um valente mesmo, lutando ali pela conquista do seu território, do território prometido, a terra prometida. Então, com quem que ele aprendeu isso? Já Moisés, por outro lado, cresceu na corte. Ele tinha essa educação de guerra, de estratégia, de logística. Moisés foi são dois personagens importantíssimos na cultura judaica, que se você perguntar em qualquer canto em Israel, eles vão saber ele falar. É Moisés, em primeiro lugar, e depois Davi. E Moisés tem um motivo por ser uma pessoa especial para eles, porque foi digamos assim, o fundador de tudo que os judeus vivem até hoje, de leis, de costumes, tudo veio através de Moisés. Deus manda ali para Moisés, né? Para Moisés passar para o povo. E Josué aprendeu realmente com quem entendia de muita coisa. Porque Moisés, por muito tempo, ele teve que ser um ótimo, digamos assim, político para resolver as situações do povo todinho.
teve que ser juiz, teve que ser advogado, teve que ser engenheiro, teve que ser arquiteto, teve que ter muita graça e paciência para aguentar aquele povo azucrinando no ouvido dele. Lidar com contradições, né? Era Deus Lidar, mostrando através de Moisés ali e o povo se rebelando ali. saber lidar com as pessoas diferentes, a questão do trabalhar com os recursos humanos, ser um ótimo estrategista, ser um ótimo geógrafo, ser um monte de coisa. Ele tinha que ter muito conhecimento. E Deus, como já foi falado aqui, tem um momento que ele mesmo apresenta Josué a Moisés. Ele diz: olha, sabe aquele jovem que saiu com vocês do Egito, que tem me ajudado tanto aí? Pronto, é ele que eu quero que você chame, porque ele vai aprender com você e agora ele vai ficar no seu lugar. Olha, e isso, se alguém chegasse para mim dizendo assim, olha, sabe como o Eliabe falou também, por exemplo, vamos dar um exemplo, eu chegasse para Eliabe e dissesse hoje, pastor Martim chegasse para o pastor Eliabe, para Eliabe agora e dissesse assim, olha, Deus falou comigo e disse que você vai ser meu sucessor, cola aqui comigo que agora você vai ser o próximo pastor presidente. Rapaz, é uma responsabilidade muito grande, muito grande. É um Diria logo, chamado que não tenho capacidade, né? O peso um da, chamado. o peso da responsabilidade é muito grande. Mas você sabe uma coisa que me chama a atenção em Josué, João? É o posicionamento. É uma das coisas que Deus vem falando comigo nos últimos dias. Nós, como cristãos, nós precisamos nos posicionar, né? É, o próprio Jesus, quando mandou João escrever as 7 igrejas da Ásia, ele repreendeu a igreja de Laodiceia, dizendo: olha, tomara que você seja frio ou quente, porque se você for morno, eu vou te vomitar da minha boca. E eu entendo isso como Jesus dizendo assim: ou você está do lado esquerdo ou está do lado direito. Ou você é crente ou você não é. Tome uma posição, porque esse negócio de estar no meio do caminho, de estar indeciso, não me é interessante. Eu vou te botar para fora, você está dentro de mim, mas eu vou te jogar para fora. E aí Josué, em um certo momento, ele toma a sua decisão. Ele vê ali o povo se rebelando ali contra Deus, tá ali os 12 espias, e ele toma a decisão dele de dizer: eu não abro mão das promessas que Deus fez. Eu sei que Deus escolheu Moisés, nos libertou do Egito, e ele vai fazer com que nós entremos na terra prometida. Então, essa liderança que era enfatizada na vida de Moisés, ela passou para Josué. Deus escolheu ele como sucessor, mas antes disso ele precisou tomar uma decisão de escolha, e ele se posicionou. E sabe que até uma coisa que o comentarista traz aqui na lição, no tópico 2.1, nível mais profundo, ele primeiro fala sobre quem, como Josué foi desenvolvendo, e ele fala que, num momento assim, e mesmo que Josué não tivesse plena convicção do que estava acontecendo, cada subida ao monte, cada visita à tenda do encontro, cada conversa com Moisés forjava o caráter do rapaz. Josué foi se tornando parecido com seu líder e adquirindo traços de seu comportamento. Isso traz duas reflexões para a gente. Tanto a questão de que nós precisamos até enfatizar essa questão dos jovens procurarem despertar para isso, né? Entenderem, como já a gente falou até numa lição passada, que daqui a alguns dias quem vai assumir as responsabilidades são jovens. Responsabilidade de pastores. A gente até brincou aqui falando sobre a questão da presidência da IADN, por exemplo, mas quem sabe um jovem, um dos nossos jovens que estão ali sentados nas nossas aulas, não vai chegar a ser um pastor presidente, um pastor coordenador do setor, um evangelista, uma irmã de círculo de oração, um líder de jovens. Nós não sabemos completamente o que Deus tem reservado para nós, mas o posicionamento que a gente precisa ter enquanto jovem é exatamente o que Josué teve. É de sempre estar ali buscando cada vez mais se aprofundar, observando, para que no momento que a oportunidade chegue, que Deus diga: eu quero que você, para tal coisa, a gente esteja preparado. Porque ele foi chamado para ficar no lugar de Moisés. E apesar de ele não se sentir preparado, como muitas vezes ele não se sentiu, Deus o encoraja várias vezes e diz: não, Josué, eu escolhi você porque você tem capacidade, você aprendeu tudo com ele. E isso é importante. E o outro ponto, nós como professores, como líderes, como pastores, seja o que for o seu cargo, sua posição, nós somos exemplos para aqueles que estão sendo liderados. E isso cria reflexão também para você, professor, a imagem que você está passando para os seus alunos, né?
Será que eles colando em você, ele vai se desenvolver um bom líder? Será que ele colando em você, ele vai estar adquirindo conhecimentos importantes? Isso fica uma reflexão para nós. Será o que eu estou passando para eles tem uma relevância? Eu estou conseguindo fazer com que o que eu vivi e o que eu tenho de conhecimento gere um impacto na vida desse jovem e ele consiga colocar esse conhecimento para frente, né? E essa questão de transmitir, colocar para frente, né, nosso irmão Francisco, é muito importante. Muitíssimo importante. Você falava e eu pensei aqui, né, na interação que a revista, um recurso muito interessante que a revista concede, ela diz que nós, seres humanos, ao longo da vida, a gente tem um encontro aí com 1.500 pessoas, cerca de 1.500 pessoas, e diz que o mundo já está quase com 8 bilhões de seres humanos aí. Você imagina essas 1.500 pessoas, se de fato a gente, nessa aproximação, nessa troca, nessa ida até elas, na vida, na aproximação que elas fazem, que elas têm com a gente, se a gente de fato está influenciando, se esse nível mais profundo está valendo a pena, porque hoje em dia a gente vê aí muitas coisas, muitos recursos, e isso tudo vem, essas informações, essas propostas, vêm através de pessoas. Aí eu pergunto, quais são essas pessoas que estão se aproximando dos nossos jovens, se aproximando da gente, com a finalidade de trocar informações, de crescer, de nos ter com elas, e se está valendo a pena o tempo que eu estou tendo, o tempo que eu estou investindo, me aproximando a essas pessoas. Josué, ele foi inteligente. E primeiro ele viu Deus em Moisés. Aí a gente tem que fazer essa leitura hoje, a juventude, os juvenis, né, o público aqui, esse que a gente está falando, de 15 a 17 anos, precisa fazer o mapeamento, a leitura correta das coisas. Josué, como diz aqui o subtópico de número 1, né, o 2.1, nível mais profundo, Josué não se contenta em saber que Moisés, professor João Felipe, é um bom líder, é alguém com a habilidade, com a capacidade de intermediar a relação com Deus e seu povo. Ele quer, olha aqui, saber o que é viver esse relacionamento na íntegra. Ele quer aproveitar ali aquele homem de Deus. Às vezes a gente tem, Deus faz com que essas pessoas cheguem até a gente, elas vêm como que um prêmio e a gente não valoriza. A gente não entende que tem que viver, passar por aquilo tudo do lado daquela pessoa, não é distante dela, sabe? Porque aquilo faz parte da preparação. Eu estou aqui hoje com vocês e daqui a pouco a gente aqui, não é que a gente está brincando, mas a gente, no momento, enquanto da aula, numa comparação aqui meio que regada pela descontração, a gente faz aqui essas comparações envolvendo o professor João, envolvendo o professor Eliabe, se tratando da presidência da nossa IADERN. Mas veja bem, e se isso for a realidade, o plano de Deus, que Deus tem para colocar vocês um dia lá na frente? Então, a gente precisa se atentar ao fato de que, primeiro, as nossas escolhas definirão o nosso futuro. Segundo, esse investimento que eu estou fazendo, nesse nível mais profundo, vai simplesmente decidir o meu futuro. Porque se eu me aproximar de pessoas cheias de Deus, parecidíssimas com Deus, com certeza eu vou aprender, eu vou desenvolver, eu vou ter vontade de me parecer também com Cristo, porque essas pessoas são imitadoras de Cristo, são representantes legítimas de Cristo na Terra. Então, assim, a gente precisa fazer, primeiro, saber que as escolhas da gente, elas vão fazer com que o nosso futuro seja próspero em Deus ou não, e segundo, se a gente escolher mal, o futuro pode não ser nada agradável e nos distanciar da salvação. É verdade, muito importante, viu, o Diácono Francisco Lima? Tem um escritor americano que ele diz que, Jim Brown, se minha memória não é falha, nós somos a média das 5 pessoas com quem nós convivemos, né? E aí, trazendo para o contexto que a gente está estudando, Josué colou nada mais, nada menos do que do lado de Moisés, né? Fica o ensinamento, a lição. Como você disse, a gente precisa estar do lado de pessoas inteligentes, de servos de Deus, de homens de Deus,
que nos ajudem a nos direcionar ao alvo, que é Cristo, né? E aprendendo com os nossos líderes, nós que estamos aqui liderando também, tem um grupo de pessoas, eu até arrisco em dizer que essa média de 1.500 pessoas, para quem trabalha com liderança como nós, ela é um ponto fora da curva, né? Porque nós temos contato com muito mais pessoas, né? Quantas pessoas não olham para cada um de nós e nos enxergam como um exemplo? Inclusive, acho que o maior discipulado na vida de um ser humano é você olhar para a vida de uma pessoa cristã, de um cristão autêntico, e ver que na vida dela há alguma coisa de diferente. Poxa, eu queria ser igual a essa pessoa, o que é que essa pessoa tem que eu não tenho? E aí você olha e vê que aquela pessoa ela tem algo realmente diferente, é Cristo. E isso vai atrair a pessoa a Cristo, ver que você é uma pessoa que, sempre que eu vejo alguém criticando o evangelho, às vezes você pega um ateu dizendo, Deus é mau, quantas crianças estão passando fome, estão morrendo. Leia o Sermão da Montanha, veja os ensinamentos que Jesus nos deu, né? Jesus ele deu exemplos de uma vida cristã autêntica. Se você seguir a Cristo, como Paulo disse que era imitador de Cristo, você vai ver que realmente nós vamos conseguir fazer a diferença no meio de um mundo mau se a gente conseguir realmente ser imitador de Cristo. Verdade. E essa questão do ser meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, é o lado, digamos, o lado correto dessa moeda, né? Mas também a Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, querendo ou não, com quem a pessoa se relaciona, com quem escolhe para se tornar um exemplo de vida, né? Porque a gente vê, às vezes, o jovem escolhendo um jogador de futebol, querendo ser igual um jogador de futebol, querendo ser igual a algum ator, as meninas alguma atriz, algum assim, mas nós temos exemplos bíblicos e no nosso cotidiano de pessoas cristãs, evangélicas ali do nosso lado, crentes realmente em Jesus Cristo, que são uma bênção e que nós deveríamos nos espelhar neles. E assim como Paulo falou, principalmente naqueles que são imitadores de Cristo, porque a gente pode não ter visto Cristo, mas se a gente imitar aquele que o viu, que o conheceu, como Paulo falou, olha, vocês não viram Cristo, mas eu vi, me imitem e vocês vão estar sendo imitadores dele. E essas pessoas que imitaram Paulo, que era imitador de Cristo, se tornaram também um alvo de imitação para as outras e assim por diante até chegar na nossa vida, né? Então, tem esses dois lados. Quem você resolve para se tornar uma referência na sua vida, para escolher como referência, com quem você compartilha o seu convívio, é muito importante para a formação do caráter do jovem cristão, né? Muito bem. E aproveitando essa saída aqui do professor João, né? Eu achei interessante para apresentar esse interesse de Cristo, esse interesse do Senhor. Ele sendo quem ele era, conhecendo tudo, sabendo de todas as coisas, ele, quando vai escolher aqueles que, conhecendo ele melhor, através da convivência do dia a dia, vai imitar ele por desejo próprio, por vontade própria, ele escolhe pessoas que exerciam atividades comuns, pessoas simples, como os pescadores ali, né? Cobrador de impostos, já numa posição mais destacada, mas pessoas que não tinham nada seria o que se tornaram nele, se não fosse por ele, por Jesus. E daí o tópico número 3, sem sucessor, sem sucesso, a gente já começa apresentando aqui uma frase muito conhecida de um grande aqui comunicador americano, John Maxwell, que ele diz o seguinte: não existe sucesso sem sucessor. Isso é interessante porque, primeiramente, aqui traz-nos a reflexão. E salta-nos aos olhos essa frase, ao mesmo tempo que me dá condições de afirmar, quando ele diz assim, não existe sucesso sem sucessor, eu já penso comigo, bem, quando o assunto é liderança, ao mesmo ponto que ninguém é insubstituível, ninguém é descartável. Ou seja, ao mesmo ponto que não pode ser tido isso como uma verdade, de que ninguém é insubstituível, precisamos ter em mente que no reino, principalmente, né, trazendo para cá, para a nossa realidade,
ninguém é descartável. E Jesus mostra isso quando ele vai montando o seu projeto, o seu grupo, o seu colégio apostólico, para cumprir a missão que Deus já tinha ali outorgado. E ele continua aqui dizendo, poderíamos falar sobre inúmeros exemplos bíblicos, quando o assunto aqui ele vai dizer aqui referente a sucessores, a pessoas que andando com, por exemplo, como Elias e Eliseu, um admirando o outro, e Eliseu olhando para Elias e desejando fazer as mesmas obras, querendo porção dobrada. A gente vê isso na vida dos discípulos no Novo Testamento, quando eles têm um encontro com Cristo. Eles querendo realizar, expulsar demônios, eles querendo orar para que descesse fogo do céu, e o Senhor ensinando a eles, né, trazendo para eles a posição do equilíbrio muitas vezes, o instruindo de forma categórica, corrigindo, fazendo com que eles fossem cada vez mais ali, andassem dentro daquilo que Deus tinha para eles. E o subtópico número 1, o 3.1, Jesus, sucessores antes do sucesso, é interessante que ele diz, ele escolheu ter sucessores antes mesmo de ter sucesso. Isso mostra aqui, diz o comentarista, que o que o Senhor estava querendo não era fama. Jesus não estava aqui procurando, de forma alguma, ter o seu nome citado em algum lugar, ser reconhecido como isso e aquilo. A obra que ele tinha para fazer era muito grande, sabe, era uma obra jamais vista, e logo todos, ele sabia disso, a humanidade iria reconhecer ele como um homem jamais visto dentre os demais. E aqui ele diz, antes de realizar seu primeiro milagre, Jesus já havia selecionado seus 12. Então, aqui é mais uma afirmação interessante do comentarista, o professor ele pode usar isso em sala, de que isso aqui é muito interessante. Antes do primeiro milagre acontecer, Jesus separa, como eu disse, homens simples, pescadores, cobradores de impostos, pessoas que estavam ali à margem da sociedade, para quê? Para o acompanhar. Tem gente ali que a Bíblia não diz nem qual era a profissão dele. A gente nem sabe o que aquele irmão fazia, nossa. Mas uma coisa eu sei, Jesus viu cada um deles como viu Natanael. Jesus viu cada um deles como viu André, como viu Pedro, viu Simão. Jesus sabia como empregá-los bem, independente da profissão, da ocupação que eles tinham, se era alguém de destaque na sociedade ou não. Então, antes de realizar seu primeiro milagre, Jesus já havia selecionado aqui seus 12 discípulos. Ele estava mostrando, como eu disse, que não tinha intenção aqui de viver uma vida de destaque, de ganhar, aqui, como diz o comentarista, fama, tornando-se conhecido, alguém da média, né? Hoje isso está muito em voga. Você é um exímio pregador, professor Eliabe, você é um exímio ensinador, você logo já quer o reconhecimento. E, irmão Francisco, uma coisa interessante, me chama muita atenção, né? Por que Jesus não escolheu um doutor da lei? Por que ele não escolheu um fariseu, um saduceu, um escriba? Né? Talvez fosse até essa a expectativa deles, né? Quando vier o libertador, né? Quando vier o Messias, ele vai escolher alguém aqui do clero, aqui, alguém, né, da alta cúpula, e aí Jesus chega e escolhe 12 discípulos que, como você disse, alguns nem a profissão têm, pessoas simples, porque Deus ele conhece o coração do homem, né? Ele vê diferente. Quando você vê a história do rei Davi, por exemplo, passou-se por todos os irmãos dele, Samuel chega e olha todos os irmãos e Deus diz, não, eu quero o menorzinho, porque eu conheço o coração dele. Os outros eu rejeitei. Então, quantas vezes nós não olhamos para os Eliabes, né? A gente chega, olha para uma pessoa e diz, esse aqui é o homem de Deus, esse aqui é o escolhido, esse aqui é o preparado. E aí Deus diz, não, mas esse aqui não é o que eu tenho preparado, porque você só vê a aparência, eu vejo o coração. Eu quero aquela pessoa. E é um ensinamento que a gente vê aí, que Jesus nos dá, a importância de você fazer discípulos, a importância de você passar o bastão e de ter esse ensinamento de Cristo que realmente de consultar Jesus, de ver diferente, de olhar com o coração. E uma outra coisa, eles passaram ali, o ministério de Jesus foi muito, na ótica humana, foi curto. Foram um pouco mais de 3 anos de ministério, né? Então, um curto período de tempo, mas que serviu para impactar de uma forma tão grande que 2000 anos depois nós estamos aqui falando da história de Jesus. Os discípulos de Jesus passaram ali, João, 3 anos aprendendo e cometendo erros. O próprio Jesus chega para Pedro e diz, ei, Pedro, rapaz, quando tu for crente convertido, tu vai ser uma bênção, né? Porque
Enquanto isso, você está aqui aprendendo. Pedro nega Jesus 3 vezes, corta a orelha do servo do sumo sacerdote. É usado por Satanás para tentar incentivar Cristo a rejeitar o sacrifício vicário. Satanás pede para... Foi justamente esse momento, né? Satanás pediu para ser andar com Pedro e Jesus diz, eu intercedi por ti, porque quando você se converter, você vai fortalecer os seus irmãos. Então, tudo isso mostra que essa caminhada cristã de discipulado, em algum momento a gente comete uma falha, a gente comete um erro. Eu digo isso às pessoas que têm a oportunidade de evangelizar, que o mundo ele tem um conceito de santidade diferente do nosso. Para o mundo, uma pessoa santa é uma pessoa que nunca cometeu pecado, é uma pessoa imaculada, é uma pessoa 100% perfeita, digna de ser adorada. Para a gente, não. Uma pessoa santa, ela não é digna de ser adorada. Digno de ser adorado é Jesus. Uma pessoa santa é uma pessoa separada do pecado. É uma pessoa que, em determinado momento da vida, ela pode cometer algum deslize, mas ela não se abate, ela se levanta e ela segue a sua caminhada com Cristo. Essa é uma pessoa santa e Cristo nos chamou para viver uma vida em santidade. E assim como os discípulos de Jesus cometeram falhas, nós cometeremos na nossa carreira cristã. Mas precisamos aprender com os nossos erros, aprender com as nossas falhas, nos fortalecermos com elas para estar preparados sempre para servir a Cristo com alegria. Porque quando chegar o momento de nos desligarmos, né, daquela pessoa, daquele líder, quando Deus te levantar para alguma obra, você precisa estar pronto para servir a Cristo com alegria, assim como os discípulos de Jesus, depois que foram cheios do Espírito Santo, divulgaram o Evangelho de Cristo e fizeram com que o Evangelho crescesse de modo que nós estamos aqui hoje, graças ao Evangelho que nos alcançou. Esses sucessores, meus irmãos, antes do sucesso, né, é interessante porque, de fato, a gente não erra em dizer que com certeza existia, com certeza, muita gente naquele tempo que, se tratando de ser o Messias, com certeza esperava que o Messias montasse o seu grupo ali, religioso, formado por sacerdotes, profetas, né, por homens nada simples. E Jesus, escolhendo esses sucessores, esses que seriam as suas testemunhas, os seus representantes legítimos na sua ausência, isso é interessante. Chamando o homem simples, traz mais uma vez confusão às mentes daqueles que estavam ali, que olhava para Jesus e não esperava de forma alguma que aquilo fosse dar certo, que aquilo fosse à frente, porque, de fato, com profetas, sacerdotes, que ao esperar os escribas, homens que a inclinação naturalmente já é voltada àquilo, ao plano. Porque, olha, o escriba é alguém capacitadíssimo, alguém o homem habilidoso, quando o assunto é a pena, a escrita. Quando você olha para o profeta, então, aquele que tem condições de prever o futuro, de apontar, né, de conduzir também naquele tempo, na ausência de muitos líderes. Quando você olha para o sacerdote, é aquele que representa a Deus entre os homens e com facilidade era aquele mediador, visto como mediador, sem nenhuma dificuldade. Mas não, Jesus agora, confundindo todo mundo, faz com que esses que são desconhecidos agora venham, né, trabalhar com a ideia de deixar um legado. Isso é interessante. Você vê o próprio Paulo, o homem culto, formado na corte de Gamaliel, preparado na lei, quando ele tem aquele encontro com Jesus ali em Damasco, ele já sai para pregar em Damasco, depois foge para Jerusalém, começa a pregar, mas algo acontece, né? O povo, os judeus ali querendo matar, e aí os discípulos de Jesus dizem, ei, está na hora de você voltar para casa. E aí manda Paulo de volta à sua casa, né? Paulo volta para casa e diz a Bíblia que os cristãos tiveram paz por um determinado momento, né? E eu fico olhando essa lacuna assim que a Bíblia não relata detalhes sobre esse retorno de Paulo, mas poxa, como que será que fica a mente de um homem desse? Você volta, você sai ali do meio dos homens de Deus que estão pregando a palavra e as pessoas, os cristãos tiveram paz. Eu entendo que ali foi um momento de discipulado de Paulo. Paulo passou mais de 10 anos em sua casa ali aprendendo, e quando ele volta, que o próprio Espírito Santo de Deus manda
com que Paulo seja separado, ele sai, se não me falha a memória, como Barnabé, como um assistente, como um auxiliar, não como o titular daquela primeira viagem missionária, né? Assim a Bíblia fala que ele é como se ele fosse o segundo. Então ele também, mesmo sendo um homem preparado na lei, mas ele precisava conhecer a Cristo. E teve ali o seu momento de discipulado, o seu momento de aprendizado. E sabe um ponto que eu acho interessante sobre essa questão, que até a própria lição traz no tópico 3.1, dessa questão dos sucessores antes do sucesso, é que, já linkando com o tópico 3.2, é que Jesus, ele colocou tanto os seus sucessores antes do sucesso, que foi capaz de morrer por eles, de dar a vida pelos seus sucessores, porque ele entendia que tudo aquilo que ele estava fazendo não podia terminar ali, e que, se fosse preciso, como foi preciso, que ele se sacrificasse em prol daqueles que viriam depois, ele iria fazer esse sacrifício. E isso é incrível de verdade. A questão da preocupação dele, do plano de Deus, do plano salvífico que Deus tinha, em relação a Jesus dar-se em sacrifício, porque a Bíblia diz que ele se deu, né? Ele se deu em sacrifício. E isso é muito interessante. Quando uma coisa que me chama muita atenção no Evangelho de Cristo é que, por mais que às vezes a gente quer até comparar, por exemplo, você está fazendo determinada obra, determinado trabalho, evento, né? A gente, com a vida secular da gente, a gente termina aprendendo alguma coisa ali no mundo sobre gestão, por exemplo, e traz para dentro da igreja, que não é errado, né? A gente aprende sobre gestão e é importante. Um pastor hoje, ele é um psicólogo, é um administrador, é um contador. Então tem muita coisa da nossa rotina diária que a gente traz e isso é bom. A gente só precisa manter, entender que no reino de Cristo nós cuidamos muito mais de pessoas do que de coisas, né? E esse foi um ensinamento que Jesus nos deu. Esse é um ensinamento que durante toda a Bíblia Sagrada, seja no período da lei ou no período da graça, a gente vê o cuidado de Deus com pessoas. Ele cuidou e se preocupou tanto com a sua criação, conosco, que ele foi capaz de entregar o seu filho por nós. De mandar o seu filho, ele morreu na cruz para que todos nós tivéssemos acesso a ele, acesso a Cristo, né? E nós que estamos liderando, nós cuidamos de pessoas. E eu lembrei, só para encerrar essa parte, eu lembrei daquela passagem que Jesus se encontra ali com os discípulos de João, e os seus discípulos também, né, se encontram, e depois os discípulos dizem, Jesus, é o seguinte, os discípulos de João vieram perguntar por que a gente não ora, por que a gente não jejuma. Aí ele vai e diz, rapaz, vocês não oram em jejum, porque quando o príncipe está na festa, vocês vão ficar tristes? Vocês vão ficar contritos? Não vão. Mas vai ter um momento que eu vou ter que me retirar e vocês vão ter que tocar o barco. E aí ele vai e ensina os discípulos pedem, Senhor, então nos ensina como orar. Como é que a gente vai fazer isso quando o Senhor for embora? E ele prontamente vai lá, ensina o modelo da oração do Pai Nosso, né? Fora todos os outros ensinamentos que ele deixou para os seus discípulos, porque ele entendia que ele se retiraria daquela equação por um tempo, até que se cumprisse o dia dele retornar para buscá-los novamente, e ele precisaria deixar pessoas aptas a fazer o que ele diz que era até maior do que ele, das coisas que ele fez, né? É isso aí. E já adentrando aqui ao nosso top 4, né, de um jovem assistente a líder do povo de Deus, voltando aqui à história de Josué, o subtópico 1 fala sobre o 4.1 fala sobre passar o bastão. E eu me lembro do momento em que eu fui jovem na casa do Senhor, tive muitos líderes. Tem um líder que eu tenho ele como exemplo. Todos foram um exemplo para mim, mas tem um que se destacou mais. E eu olho para aquele líder e digo, meu Deus, aquele homem era um homem de Deus. Eu enxergava Deus nele, eu via as atitudes que ele tomava e eu via aquilo como um exemplo. Era uma pessoa que eu tinha confiança em contar as minhas dificuldades, os meus erros, porque eu tinha certeza que eu ia ter um apoio e um conselho vindo da parte de Deus. E eu preciso ser líder como ele foi. Eu preciso liderar como ele liderou. Eu preciso passar essa confiança para a juventude. Você que é professor de jovem, você é um líder.
O líder de jovem é o irmão fulano porque ele é o líder da mocidade. Você é um líder de jovem, você está ensinando na escola dominical, você é um exemplo de liderança para esse jovem. Você precisa passar essa liderança para ele, passar essa confiança. Às vezes você está ensinando sobre um tema como esse e o jovem está precisando desse incentivo para poder se dedicar um pouco mais e entender que ele vai ser o sucessor. Né? Daqui a pouco passa o seu tempo de professor na escola dominical, quem vai ser o professor da escola dominical? É um jovem que está aí aprendendo com você. E aí essa passagem de bastão, ela precisa ser realizada, mas você é ferramenta de Deus para que aquele seu aluno, ele passe a ser professor no futuro, ele passe a ser um líder no futuro, ele passe a ser um pastor no futuro. Então, Moisés, ele teve esse cuidado, né, de passar o bastão perto da morte dele, ele anunciou Josué como seu sucessor. Ele fez a imposição de mãos, e Josué foi cheio do Espírito Santo, foi cheio de sabedoria, como diz o comentarista da lição, e se tornou um homem preparado por Deus, passou ali de assistente, auxiliar. Esse momento, ele é muito, mas muito importante. Os jovens de hoje, poxa, o mundo ele investe muito, o Diácono Francisco e irmão João, ele investe muito na nossa juventude. Você vê que hoje o pai ele tem o cuidado de ensinar o seu filho no caminho que deve andar, mas o mundo está ali desconstruindo tudo que é de valor que nós ensinamos, né? Eu sempre costumo dizer, olha, não existe uma pessoa. O mundo fala sobre inclusão, né? Sobre diversidade. Não existe uma pessoa mais inclusiva do que Jesus. Jesus ele incluiu a todos, né? Deus era Deus só dos judeus. Hoje nós que somos gentios temos acesso a esse Deus. Antigamente, se você quisesse oferecer uma oferta em sacrifício, você tinha que ir ao templo, levar uma oferta. Hoje em dia você entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Deus, você tem acesso direto a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Isso foi graças ao sacrifício de Cristo. Existe uma pessoa mais inclusiva do que Jesus? Jesus veio para os seus e os seus não o receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus não faz acepção de pessoas por raça, por cor. Não existe pessoa mais inclusiva do que Jesus. Então, quando alguém fala de inclusão, eu falo de Jesus. Quando alguém fala de diversidade, eu falo de Jesus. Jesus ama o homossexual. Ele aborrece a prática do homossexualismo. Então, as pessoas confundem isso. Nosso pastor presidente, eu já vi ele falando sobre isso. E ele fala, o que a Bíblia condena é a prática, não é a pessoa. Então, o mundo ele vai desconstruindo e criando como se Deus fosse uma pessoa carrasca, um ser terrível que não ama as pessoas. E assim o mundo vai desconstruindo tudo que é de bom, tudo que é de saudável, tudo que Cristo ensinou. Você já imaginou, irmão Francisco, como seria o mundo se no mundo só tivesse cristão fiel? Pois é, eu estava pensando aqui enquanto você falava da passagem do bastão, e para mim, passagem do bastão, professor Eliab, professor João, é sinônimo de oportunidade. E Josué recebeu ali de Moisés esta oportunidade, claro, segundo Deus. Jesus está fazendo exatamente isso hoje com a geração deste tempo, está dando oportunidade. Todo momento acontece a passagem do bastão, quando ele diz que eu te enviei, quando a gente acorda com saúde, com vida, e a gente não precisa que alguém venha até a minha pessoa, vá até você para dizer, ó, vai em frente e faz a minha obra, porque a gente tem certeza, nós temos certeza que o Senhor nos separou, nos chamou. Então, essa certeza, essa convicção interna, nada mais é do que um sinal que acende para a gente dizendo, você está na corrida, você está no trajeto, você está no caminho. E no caminho, enquanto você faz o itinerário, faça a minha obra. Essa passagem do bastão, que é a oportunidade, a gente precisa sempre meditar. E já que a gente está falando de Josué, a gente precisa dizer para a gente mesmo, Josué só foi o que foi, só é um exemplo, só deixou o legado que deixou, porque antes de tudo, ele de querer ser uma referência, ele procurou ser servo. E quem serve bem, lidera bem. Pode ter certeza, você não vai conhecer alguém que esteja liderando bem, de verdade, segundo Deus, se antes ele não procurou ser alguém obediente, alguém disciplinado, alguém organizado, alguém submisso, alguém que tem zelo. Dentro dele você vê que quando ele não precisa nem falar,
seu porte, a sua postura, as suas ações, já mostra que ele é alguém zeloso. Então, assim, quando a gente é zeloso, quando a gente é alguém disciplinado, quando a gente é alguém que está disposto a obedecer a palavra, a entender e a valorizar esta oportunidade, aqui a gente está tratando sobre o tópico como passagem do bastão, e a gente não pode envergonhar, não podemos prestar um desserviço. Quando a gente entende que essa oportunidade é única, a gente não envergonha, por exemplo, professor, o evangelho. Nós não prestamos um desserviço ao reino de Deus. A gente precisa ter isso em mente. Eu estou aqui, estou como forasteiro, não estou aqui como um morador, estou de passagem, e como representante, como embaixador do reino, eu preciso dar o meu melhor todos os dias, porque o bastão, aqui, ó, foi me passado. E interessante, essa passagem e a recepção. Existe algo muito lindo entre uma coisa e outra. Você recebeu, não terceirize aquilo que você recebeu de Deus. Sabe? É a sombra da fala do professor Eliabe, não terceirize. Se Deus te deu essa oportunidade, dê o seu melhor. Se Deus te deu essa oportunidade, vá em frente em nome de Jesus, do Pai e do Espírito Santo. Vá em frente dando o seu melhor. Não faça nada pela metade. E eu acredito que nesse comentário, tanto do irmão Eliabe como do diácono Francisco, a gente até contemplou bastante coisa do subtópico 2, né, que é o valor do discipulado, porque vai falar muito sobre essa questão que a gente tem discutido, que é a questão de como você vai servir, como o Eliabe falou, e o irmão Francisco, como ferramenta para que esses e novos líderes, que os seus sucessores se tornem líderes bons, como você foi, e até melhores que você. Então, a importância do discipulado está aí. Você precisa, quando a Bíblia, quando o próprio Jesus ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e de fazer discípulos. Ele não deixou a incumbência de passar as boas novas para as pessoas e torná-las capazes de passar adiante para novos discípulos e assim por diante. E esse é o valor que o discipulado tem, né? A questão, e o discipulado muito bem dado, porque Moisés com certeza discipulou bastante Josué, tanto que a Bíblia vai falar no próprio livro intitulado com o nome de Josué, que o povo ainda estava meio assim sobre a liderança de Josué, mas na travessia do Jordão, quando as águas do Jordão se detiveram, que foi exatamente um ponto envolvendo uma coisa muito importante para o seu discipulador, que foi Moisés, que foi a travessia do mar. Ia falar justamente sobre isso agora, né? Ele aprendeu com Moisés, né? Exato, exato. Envolve travessia, envolve água, envolve tudo. São coisas semelhantes. E o povo viu que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho era o Deus que estava abrindo ali agora o Jordão para que eles passassem a queda das muralhas de Jericó, a vitória sobre, bem lá atrás ainda, a vitória sobre os amalequitas ainda no deserto. Então, tudo isso, Deus já se mostrava presente na vida de Josué, mostrando que o mesmo Deus que estava com Moisés era o Deus que agora estava com seu servo Josué, porque o discipulado foi muito importante e muito bem dado a Josué, porque não foi qualquer pessoa que o ensinou, foi Moisés e o próprio Deus, né? Muito bom. Eu pensei agora aqui comigo, né, veio à memória alguns versículos do livro de Josué. A gente vê ali, por exemplo, Josué 3,5, quando ele, com autoridade, cheio de Deus, diz: santificai-vos. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vocês. Olha que autoridade. Foi até o versículo tema da nossa vigília do Dejades, né? Pois é. Olha só que intimidade, como é que você... Essas coisas você não compra. Essas coisas você recebe de Deus. E somente mulheres e homens de Deus próximos, que vivem diariamente com o Senhor, são capazes, têm, através de Deus, por meio de Deus, capacidade para abrir os nossos olhos, para ver, olha, vale a pena vencer a sedução. Atualizando aqui a lição de hoje, tá? Vale a pena renunciar. O professor cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo com fogo, o professor que acredita na atualidade dos dons espirituais, o professor que é temente a Deus, que entende que a palavra do Senhor
que isso aqui não contém, mas é a palavra de Deus, ele chega em sala dizendo isso com autoridade. Ele chega em casa dizendo, ele chega em sala citando Josué 1:5, dizendo as palavras, que palavra linda quando Deus diz, olha como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Josué 24:15, quando ele diz que o povo escolher saírem de cima desse muro invisível, mas que era uma realidade. Vocês escolhem quem vocês vão servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha que coisa linda. Tem muita gente hoje que, mesmo ainda confessando a nossa fé, vivendo, professando, dizendo ser cristão, ser crente, vive dentro do que podemos chamar de duplo ânimo. Não tem certeza da escolha que fez e da missão que tem que cumprir. O bastão está na mão, mas está a ponto de cair. Então, que Deus repreenda essa queda, que Deus abra os olhos e que a gente não esqueça. Josué tem 24 capítulos, mas tem um versículo, professor Eliabe, que me chama a atenção, que é Josué capítulo 21, versículo 45. O último versículo de Josué 21, que diz assim, palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor dissera à casa de Israel. Antes, tudo se cumpriu. Olha que coisa linda. Então, Josué, quando cita isso, e isso hoje nós temos como registro, ele está dizendo, o Deus que me viu antes de Moisés, o Deus que deu força, energia a Moisés para ele investir em mim, acreditar, querer me ter do lado dele, né? Que fez com que Moisés, olha, que partida linda, hein? Você imagina Moisés partindo para a glória, olhando para Josué e com a consciência tranquila, sabendo que investiu tudo o que podia investir, o que tinha para investir, o que sabia, ele passou para a pessoa certa. Isso é muito legal, isso é muito positivo. Então, você que tem recebido muita confiança, jovem, você que tem recebido muita atenção, jovem, você que tem dobrado seu joelho e pedido a Deus uma oportunidade, valorize cada momento, cada situação, cada circunstância, em nome de Jesus, porque Deus pode fazer com você o que fez com Josué. Josué, quando a gente olha para a história dele, a gente vê, professor João, nós vemos Josué com muita dedicação, tenacidade, vontade, amor para cumprir a missão, querendo levar o povo à terra prometida. E isso nos lembra Jesus, porque Jesus, né, a gente vê isso nas Escrituras, a mesma satisfação, quando a gente traz assim de comparação, mas um empenho, uma dedicação muito maior ao ponto de dar sua própria vida. Ninguém tirou a vida dele, ele deu a própria vida dele. Para quê? Para levar os nossos irmãos, levar a sua igreja, o nosso povo, o povo de Deus, para estar com ele na Nova Jerusalém. Então, assim, a gente não está aqui nesse momento último aqui do valor do discipulado, a gente não está aqui como alguém que pode perder tempo. Ao contrário, a gente tem que valorizar cada segundo desse discipulado que ainda acontece. Encerrando a nossa síntese de hoje, né? Nossa, já chegou o final, já, professor? Que maravilha, né? Muito Assunto maravilhoso. Deus é fiel, né? Veja só, encerrando a nossa lição hoje, a gente falou do objetivo, né? Os 3 objetivos. Então, nós evidenciamos a admiração e honra de Moisés por Josué. O bom líder, ele não busca ser insubstituível, ele procura um sucessor. E Moisés, com a sua admiração por Josué, ele preparou um sucessor. É verdade que muitos querem liderar, né? Muita gente quer liderar, poucos querem, na realidade, pagar o preço, né? E aí é importante entender que você precisa honrar a quem Deus escolheu, como disse o irmão Francisco Lima. O bom líder, ele precisa ser um bom liderado, ele precisa aprender a servir, até porque quando você lidera, aí é que você vai servir, né? Nós estamos aqui, inclusive, servindo, né? Estamos aqui dando uma aula, estamos servindo. Então, a gente precisa servir com alegria, entender que a vida de aprendizado que a gente tem, a gente vai continuar servindo e a gente precisa servir com alegria. Então, refletimos aqui a respeito das consequências de um discipulado efetivo, né? Moisés, ele ensinou a Josué, e Josué aprendeu, como disse João aí, inclusive até
na prática falando, né? Deus usa Moisés ali abrindo o Mar Vermelho, depois Deus retém as águas do Jordão ali para que o povo atravesse, e era Deus ali usando tanto Moisés quanto Josué. O mesmo Deus que me usa é o Deus que usa o irmão Francisco Lima, é o Deus que usa o João Felipe. Esse é o Deus a quem nós servimos. Eu digo muito isso. Tem gente que é egoísta ao ponto de achar que Deus só usa ele, né? Louvado seja o meu nome, glória a minha. Digo, não é esse o caminho. Não é esse o caminho. O Deus, eu sou Tem líder hoje, misericórdia dele, eu meu sou Deus. líder hoje aqui, chega o meu tempo, passo o bastão para uma outra pessoa, e aí, às vezes, a pessoa que passou aquele tempo da liderança fica ali chateado porque Deus está usando a outra pessoa, ou a pessoa que está lá fica querendo desconstruir o trabalho da antecessor, e nós somos servos de Deus. O Deus que me usou é o Deus que usa o meu sucessor, foi o Deus que usou o antecessor, e assim a gente segue servindo a Jesus com alegria e ensinando aos jovens, aos juvenis. É uma idade muito importante, de 15 a 17 anos, é a idade em que a gente está construindo a formação da nossa mente. Muitos jovens aí não sabem nem qual a profissão vão seguir ainda, estão na fase de escolha, e é importante que você, professor, seja usado por Deus para instruir os nossos jovens a entender a importância de servir com alegria, para que futuramente ele seja usado por Deus para preparar uma nova liderança, e esse ciclo ele é contínuo, ele vai se repetindo. Manifestar também a minha gratidão aqui ao diácono Francisco Lima, que esteve conosco, ao irmão João Felipe, ao pastor Reinaldo Odilo, que Deus tem usado como ferramenta nas mãos dele, e tem conduzido aqui o podcast, que serve para todos nós professores, ao pastor Marquinhos Alves da Silva, que tem dado um apoio muito grande ao DENEC. Hoje esse departamento é um departamento novo, que tem crescido, né? E hoje a Assembleia de Deus ela já é vista como uma igreja, já sempre foi, né, na sua história, mas vem se fortalecendo aí em graça, em conhecimento. Nós vemos a importância de seguirmos fortalecendo o ensino dentro da nossa igreja. Deus abençoe você, querido professor. Deus abençoe você, amado ouvinte. Que você tenha uma aula abençoada, que essa aula 4 seja uma aula de bênção, e que o seu aluno saia dessa aula feliz da vida, regozijado pelo conteúdo que foi apresentado por você. Que Deus te use. Amém. Pai do Senhor. Pai do Senhor, queridos. Pai, Senhor.